Boa noite a todos. É com muita alegria e muita honra que a direção da casa me distinguiu para fazer esse fechamento tão honroso e tão significativo para todos nós, que somos espíritos reunidos aqui nesta casa de Jesus para aprender, para nos solidarizar, para nos amar. Então, eu quero deixar bem clara aqui a minha alegria. E muito obrigada antecipadamente a todos. O nosso tema de hoje é desafiador, uma vez que após tantos irmãos e irmãs que abordaram belíssimamente os temas anteriores, restou ali quase que um checkmate em questão de família, né? É comum em todas as palestras espíritas os expositores, claro, no início, no meio ou no fim, isso aí não importa, abordarem Deus, Jesus e o Espiritismo, que, claro, é a base de tudo que nós podemos dizer e refletir a respeito da nossa doutrina. Só que, em se tratando de Espiritismo, nós temos que falar todas as lições de Jesus, tudo que ele nos deixou, com as orientações, com a luz que Kardec nos trouxe. Então é essa luz que nós temos que buscar constantemente em nossas vidas. Mas é uma luz que nós não podemos deixar que se apague. Principalmente para nós que buscamos algo para as nossas vidas. Por exemplo, dificuldades. Quem de nós não tem dificuldades na vida? Em variados graus, todos temos. Até porque estamos num planeta de provas e expiações. Ou seja, não há espíritos felizes aqui. Não há espíritos sem problemas, sem dificuldades. Todos nós temos, não é? Agora, será que Deus nos impôs essas dificuldades? Mas se Deus é amor, por que então Ele coloca dificuldades em todas as nossas vidas? Todas. Para isso, nós temos que recordar Kardec, que perguntando aos espíritos nas questões 132 e 133 de O Livro dos Espíritos, a respeito desse assunto, os superiores nos respondem que Deus nos impõe a encarnação para nos fazer chegar à perfeição. E para isso temos que sofrer as vicissitudes da existência corporal, ou seja, dificuldades. E que as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição dos espíritos. É claro que essas consequências são por conta de nós próprios, das nossas vidas passadas, erros, etc. Então, com esse esclarecimento dos espíritos, todos nós já temos essa tranquilidade em saber que as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes, nossos sofrimentos durante as nossas vidas não são por culpa de filhos difíceis, maridos difíceis, essas desculpas que nós dizemos em casa e ouvimos por aí. Não há desculpa em ninguém a respeito das nossas dificuldades, das nossas vicissitudes. Não. Nós é que somos os responsáveis. E Deus aqui então nos impõe essas dificuldades. Mas impõe à toa? Não. Impõe por conta do nosso passado. Por conta dos erros, abusos, prejuízos que impusemos aos nossos irmãos. Então agora, numa vida como a nossa, muito tranquila em relação a vidas outras ao nosso redor,
plenas de dores e sofrimentos que nós não suportaríamos talvez nem um dia, nós somos aqui relativamente felizes, graças a essa compreensão. E essas duas questões, 132 e 133 do Livro dos Espíritos, já é um grande consolo para nós, mas precisamos entender que Deus aqui não é aquele Deus da época de Moisés, o Deus guerreiro, Deus dos exércitos, vingativo, que nos impõe. Não, essa imposição aqui é uma questão educativa, disciplinar para o nosso bem. É aquele amor de quem realmente quer o bem dos filhos. Esse é o amor do Pai, não é? Agora, quanto tempo nós vamos ficar sofrendo aqui? Ah, mas a minha vida, você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu passo, você não sabe que dor, a minha dor. Aí nós ficamos, nos vitimizando como se fôssemos os únicos a sofrer, Não, essa imposição e essas dificuldades, essas vicissitudes, nós vamos vivenciá-las quantas vezes forem necessárias, até que nós aprendamos, até que, como se diz, nos curvemos perante o amor de Deus e reconheçamos que enquanto não fizermos o dever de casa, enquanto não reconstruirmos tudo que destruímos, enquanto não recuperarmos o amor, a confiança, o perdão dos irmãos prejudicados no passado, nós vamos retornar, reencarnar quantas vezes forem necessárias. E isso é o quê? É a misericórdia de Deus, é a reencarnação. É isso que nos dá a tranquilidade, o entusiasmo, a esperança de podermos continuar nas nossas lutas, olhando sempre de frente os nossos problemas, sem medo de nos acovardarmos. Não, eu vou encarar esse problema, eu vou resolver, porque eu tenho confiança na misericórdia divina e tenho confiança que Jesus está ao meu lado. Então é essa força, essa alegria, essa esperança em nossos corações que nos move todos os dias para cumprirmos passo a passo as lições que o Pai nos determina. Isso é a alegria da encarnação. Isso é a alegria de Deus para conosco. Porém, não só dentro dessa alegria da prova, mas nós temos também que nos lembrar que se não cumprirmos essas tarefas desta encarnação, por exemplo, dando o melhor de nós, nos esforçando por abaixar, diminuir, quem sabe extinguir o nosso orgulho, o nosso egoísmo, se nós não agirmos assim, nós estamos aí como sérios candidatos a retornar. Sim, retornaremos, a reencarnação é misericórdia divina, mas será nessa mesma vidinha tranquila de hoje, cometendo os abusos que cometemos? Não. Aí vem a disciplina, vem a parte pedagógica da dor, do sofrimento, que vai fazer com que, se nós não aprendemos as nossas tarefas, não fizemos como deveríamos fazer, com tudo que temos, os recursos que temos, seremos espíritos que habitarão outros planetas mais inferiores que a Terra. Então é por isso que a Terra, nesse processo de regeneração que ela atravessa, é que vai então ser feita essa seleção. Quem de nós que não quer um planeta mais alegre, mais limpo, mais puro? Quem não quer um lar harmonioso, alegre, em que todos sejam afáveis, solidários? Quem não quer? Mas depende de cada um de nós.
E é isso que Jesus tanto nos pede, tanto nos mostra no seu Evangelho. E olha o alerta para nós não retornarmos, não ainda em prova, mas numa tremenda expiação. Porque a terra é povoada por espíritos em provas e em expiações. Rapidamente, não é o tema, mas só para lembrar aos irmãos, a expiação é o retorno do espírito, o reencarne do espírito em uma situação dolorosa, imposta. Essa é uma imposição. Por quê? Porque ele errou tanto que ele veio numa condição que não tem cura, a medicina humana não tem cura ainda para aquelas situações de enfermidades, deformidades físicas, mentais, ou seja, aqueles quadros dolorosíssimos. Esses são espíritos em expiação. E ainda aqui no planeta Terra. Mas com o passar do tempo, a Terra não vai mais receber esses espíritos, porque a Terra está a caminho da regeneração. Então, meus irmãos, nós todos temos esses esclarecimentos, nós temos essas informações e muitas informações sobre a nossa situação hoje, a nossa vida hoje, a nossa família hoje. Então, vamos arregaçar as mangas e fazer alguma coisa, primeiramente pelo nosso próprio benefício. Porque cada um de nós precisa primeiro se melhorar, se capacitar, se prover para poder ajudar o outro. Senão vai ser igual aquele ditado, um cego carregando um aleijado, ambos caem no fosso. Então é isso que nós precisamos, não é? Agora, será que Deus impõe essas vicissitudes, essas dificuldades e fica por isso? Não, aí vem Jesus. Vem Jesus e o seu Evangelho maravilhoso. E é nesta obra divina que nós vamos encontrar, primeiramente, o alerta de Jesus. Porque ele nos alertou dessas dificuldades, dessas vicissitudes, quando ele disse lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, um trechinho. Olha o alerta de Jesus. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que consolo, que esperança. É como se nós, no fundo do poço, lembrando, ouvindo essa frase de Jesus, nós automaticamente nos reergueremos. Podemos estar na pior situação, mas com essa frase aqui, nós nos reerguemos. Agora, é preciso que para que isso aconteça, cada um queira. É a soberana vontade, é o livre-arbítrio. Porque quanto ao livre-arbítrio, Deus nos dá essa oportunidade de decidirmos, optarmos, fazermos o que quisermos, mas que arquemos também com as consequências. É aí que estão as nossas dificuldades. Lá no passado, quando tínhamos talvez situações que não demos muita atenção, de certa forma pensamos só em nós, egoísmo, vaidade, orgulho, olha aí o resultado hoje. Estamos aí, não é? Com dificuldades e com vários espíritos que formam o nosso grupo familiar, que juntos ali, numa verdadeira simbiose, são credores e devedores de vidas passadas. Que Deus nos dá essa oportunidade, com a luz do Evangelho de Jesus, para que nós aprendamos não a distingui-los, porque isso é impossível por conta do abençoado véu do esquecimento, porque enquanto estamos encarnados, nós não nos lembramos do passado. Mas enquanto estamos reunidos, somos, na maioria das vezes, credores e devedores mútuos de vidas passadas, não é? Mas Jesus só nos alerta?
Oh, vocês vão ter aflição, o mundo tem aflição e pronto. Não, Jesus é muito mais. Jesus é tudo, é completo, porque quando Ele nos alerta, depois Ele também nos consola. Ele nos consola e nos convida. Convida com as seguintes palavras que todos conhecem, mas é muito bom ler, ouvir, relembrar todas as vezes que forem necessárias. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, olha só, e sobrecarregados. As nossas dificuldades pesam, não pesam? A gente não fala? Costuma dizer? Então olha o convite de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Este é o consolo, é o grande consolo de Jesus, meus irmãos, para nós. É nós irmos até Ele, Ele nos chama, vinde a mim. E nós aqui continuamos, muitos de nós, continuamos indiferentes ao convite amoroso do Cristo. Indiferentes porque não damos valor. E não damos valor porque não conhecemos. Porque se nós conhecermos o Cristo Jesus, nós vamos aceitar o seu convite. Isso é inquestionável. Então essa nossa indiferença, essa nossa ignorância deliberada é que faz com que nós tenhamos todo aquele fardo de dificuldades em nossas vidas. Para isso, então, meus irmãos, é preciso, sem dúvida alguma, nós tomarmos uma iniciativa. E essa iniciativa é a decisão de conhecer o Cristo e de aceitar esse convite. É um convite irrecusável, mas por incrível que pareça, muitos no planeta Terra recusam, nem sabem quem foi esse Cristo e nem querem saber. Mas como nós estamos numa casa espírita, que é comumente chamada Casa de Jesus, todas as casas espíritas, todos os templos religiosos são casas de Jesus, nós aqui temos esse dever, porque Jesus não vai mandar um convite escrito para cada um de nós na casa que é dele. Isso é incoerente. Então, meus irmãos, vamos vestir a carapuça e vamos conhecer Jesus, vamos aceitar o seu convite, né? E com este convite de Jesus, ele chama todos nós até ele, mas mesmo assim, ainda fica uma série de desculpas por parte de muitos de nós. Por exemplo, vamos ficar na casa espírita, vamos deixar as outras para lá. O que nos interessa é aqui, na casa espírita. Eu vou às palestras, mas não entendi quase nada, tanta coisa difícil. Aquela pessoa lá falou umas coisas, mas não entendi nada. Outras pessoas, eu estou naquele grupo lá, estão estudando lá o Evangelho, mas não adianta, tem palavra lá que eu nunca vi, eu saio do mesmo jeito, sem saber. E fora outras desculpas. Infelizmente, meus irmãos, essa é uma realidade. Mas como nós vamos substituir o texto evangélico? Não tem como. O texto é esse, a linguagem é essa. Os tradutores traduziram com a maior fidelidade possível ao alcance de cada um. Então, o que falta para nós? Estudo. Falta boa vontade, porque ninguém tem que ser letrado, diplomado, não tem que ser mestre, doutor, nada disso
para entender o Evangelho de Jesus, para entender a sua mensagem. Falta é boa vontade, e é isso que nós precisamos. Até porque foi falado aqui agora mesmo, a Luciana falou aqui, a referência do Espírito de Verdade, no seu ensinamento maior, que tem lá no capítulo 6, o Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. E o segundo, instruí-vos. Então, meus irmãos, o amor, é claro, o amor é soberano. O amor é o primeiro sentimento a nos unir. Mas, unindo-nos, é preciso que nós saibamos, em nome desse amor, saibamos que precisamos, é uma necessidade, conhecer o Evangelho de Jesus. Como é que nós vamos aprender as lições de Jesus e cumpri-las sem estudá-las, sem, entre aspas, traduzi-las? É preciso boa vontade e nós estamos ainda muito acomodados, para falar a verdade, muito preguiçosos. E isso, Jesus não merece isso. Será que cada um aqui poderá responder para si próprio que não tem preguiça? A desculpa primeira, não tenho tempo. Eu tenho que trabalhar, eu trabalho de segunda a segunda, de manhã, de tarde, de noite, chego em casa. Ou então outros, não, eu trabalho a semana inteira, fim de semana eu tenho que descansar um pouco, senão eu não aguento. E aí, por aí afora, todas as desculpas que nós elegemos para deixar sempre o Cristo, o seu Evangelho, em segundo plano. Então, meus irmãos, quem lamentavelmente pensa parecido com esse exemplo que eu dei, está merecendo sofrer e deve sofrer mais, porque nem conhece o Cristo, nem quer conhecer, então tem que sofrer. E aí, por falar em sofrer, não significa aquela lição do Espírito Lacordaire, nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele nos traz a lição bem e mal sofrer. Ou seja, sofrer bem. Mas isso é masoquismo, sofrer bem. Se alguém está com uma dor, uma dificuldade, vai sofrer de que jeito? Rindo? Não. Ali é uma expressão para designar que quem sofre sabe por que sofre. Está instruído, como o Espírito de Verdade usou a expressão, está instruído a respeito de como, por que ele sofre. E é isso que lhe dá a fortaleza íntima para superar, vencer, contornar, encarar de frente as suas dificuldades e continuar caminhando, continuar evoluindo. É isso que é bem sofrer. Então, vamos refletir a respeito disso. Outro detalhe importante. Chegamos ao Espiritismo. Bom, Deus, Jesus, o Espiritismo. Aí vem de novo. É tão importante esse detalhe que eu comentei com os irmãos a respeito de o Evangelho é difícil e outras desculpas, que Allan Kardec se preocupou com isso. Se preocupou e achou tão importante, tão fundamental, já na abertura do Evangelho, na introdução do Evangelho, esclarecer a todos nós. Quando ele faz a seguinte observação, palavras de Allan Kardec: muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros, ou seja, sagrados, em geral, só são ininteligíveis, ou seja, só são incompreensíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como
como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente, e como todos, mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. Ou seja, Allan Kardec nos mostra aqui um roteiro. Ele nos dá praticamente a receita, entre aspas, de como estudar o Evangelho de Jesus, como compreender os seus ensinamentos. O Espiritismo nos dá essa chave, porque ele vai nos explicar por quê, quando, onde, e todas as perguntas, todas as dúvidas, o Espiritismo nos responde. Agora, é claro que essas respostas virão na medida que nós, os questionadores, nos capacitarmos a entendê-las. Porque senão é como alguém perguntasse, tivesse uma dúvida e perguntasse em português e o Espiritismo respondesse em grego. Não vai entender nunca, a não ser que esse que tem a dúvida vai estudar grego. Analogicamente é o que nós precisamos. Nós precisamos estudar. E estudar não é ir para a escola, não é pegar diplomas, não. Estudar é ler, simplesmente ler. E creio que a maioria é alfabetizada. E se não for alfabetizada 100%, as famílias em seus lares têm as reuniões momentâneas, ou de vez em quando, na refeição, no culto do Evangelho, que é a reunião ideal, onde pequenas ideias poderão ser trocadas, pequenas informações poderão clarear e muito as mentes de alguns familiares que não conseguem entender nada do Evangelho. E isso tudo é o quê? É luz para aquele lar, é luz para encontrar a solução daquelas dificuldades que estão ali pesando como um fardo muito pesado mesmo naquela família. Então, meus irmãos, vamos tirar aí essa preguiça da nossa vida, porque senão nós vamos ainda retornar várias e várias vezes, mas em condições muito mais dolorosas do que aqui estamos hoje. Para a nossa reflexão a respeito do que conversamos, a respeito de dificuldades, é um questionamento difícil ali, porque a pergunta, o tema ali, nos pede quase que para enumerarmos, para exemplificarmos. Ora, aqui tem uma diversidade, só por amostragem, uma diversidade imensa de dificuldades, muitas. O Allan tem uma, a Zenaide tem outra, lista imensa, né? Então, cada um de nós tem uma lista, cada uma maior que a outra. E, apenas a título de colaboração, nós trouxemos, em vez de enumerar dificuldades, quais são elas, nós trouxemos algumas sugestões de como cada um de nós colaborar para encontrar a solução, para resolver o problema, para resolver a sua dificuldade. Aí é que vai, então, ser um momento, esse momento de assumir verdadeiramente esse compromisso com a sua consciência de fazer algo por um mundo melhor. Vamos ver a primeira sugestão. A primeira sugestão é relativa com o nosso comportamento mental. Por que mental? Porque a psicosfera que envolve cada um de nós, ou seja, aquele clima psíquico de cada um, tem um determinado grau, tem uma determinada pureza ou não, conforme os nossos pensamentos, conforme os nossos sentimentos, conforme as ideias que preferimos, etc, etc. Então, esse comportamento mental
vai já começar a ajudar a solucionar, a buscar, a nos capacitar a resolver as nossas dificuldades. Porque nós, na nossa individualidade, no lar, se estivermos com bons pensamentos, se estivermos com o coração em paz, com a consciência em paz e com boa vontade de ajudar aqueles seres amados do nosso lar, nós estamos irradiando ali fluidos benéficos. Nós estamos irradiando energia positiva para que aquele ambiente, para aquele momento ali, seja agradável. Então essa é a primeira e modestíssima colaboração, porém fundamental para quem quer realmente melhorar, primeiramente, em seu mundo íntimo. E segundo, melhorar os seres queridos do seu lar. Os seres que tanto ama, mas que, como espíritos ali em prova, como espíritos possivelmente devedores, credores do passado, há sempre, em determinados momentos, desencontro de preferências, desencontro de opiniões, e aí vem então as animosidades. E aí está instalado então o clima de discussão, um clima negativo. Então, qualquer um de nós que se conscientizar que deve manter essa psicosfera em torno de si, com bons pensamentos, com paciência, lembrando de Jesus, já estará, sem dúvida alguma, colaborando, acendendo uma pequena luz naquele ambiente que muitas vezes é um ambiente quase trevoso, mas com aquela pequena luz, ele não mais vai ser um ambiente trevoso. Depende de cada um de nós, não é? Outro aspecto também de colaboração de cada um de nós nos nossos lares, com as nossas famílias, com as nossas dificuldades. Respeito e dignidade. Não somente por sermos pais, os nossos filhos, somente eles têm que nos respeitar. Não, a recíproca é verdadeira. Os pais também têm que respeitar os filhos. Mas antes lembrem os pais que eles são modelos. E se houver desrespeito dos filhos para com os pais, é porque os pais não foram os modelos adequados. Falharam. E aí vem o grande risco do imenso amor, o exagerado amor, principalmente de mãe. Ou do pai também, quando é filho único, filha única, ou etc, etc. Então aquele amor faz com que os pais turvem um pouco a visão e propiciem tudo aos filhos. As mínimas vontades, os luxos, etc, etc. Então, isso aí é falta de respeito. É falta de respeito. Esses pais não poderiam fazer isso, porque eles estão ali plantando uma semente que o futuro eles colherão. E aí, quando há essas revoltas nos lares, aquela contínua cobrança, exigência dos filhos para com os pais, porque os caprichos vão só aumentando e os pais chegam a um ponto que não conseguem mais atender a tudo, olha o clima instalado ali de desavença. Então, meus irmãos, o respeito e a dignidade é fundamental. E isso não só para os filhos biológicos, não. Isso também para outras crianças, adolescentes, idosos, adultos, seja lá quem for, que na condição, vamos supor, de agregado ao lar, temporariamente, regularmente, que está ali sob a guarda provisória, nem guarda oficial, mas uma guarda ali provisória de um pai, de uma mãe, quem for o responsável pelo lar, também esta situação se aplica.
É preciso respeito, principalmente quando forem pessoas, crianças, jovens, adultos, idosos, quando forem carentes. Não carentes de matéria simplesmente, carentes de amor, carentes de afeto, carentes de um ombro. Quantas crianças às vezes ficam, como se diz, de galho em galho, porque o lar inicial se desestruturou. E então ela fica um joguete, ora na casa de um, ora na casa de outro. E é claro que essa criança não vai ter o mesmo amor que porventura o pai ou a mãe dedica aos seus filhos. Ela passa a ser quase que um incômodo, ela passa a ser quase que uma dificuldade. E é isso que nós temos que enxergar, porque elas são totalmente carentes de amor. E nós, com tanto amor para os nossos filhos, por que não dividir também com essas criaturas, independente da idade? Isso é falta de respeito para com elas. Isso é falta de pensar um pouco que são seres dignos de estar ali conosco. São instrumentos que Deus nos manda para nosso teste, nossa prova. Esse espírito ou esses espíritos estarão ali como se fosse uma banca, um exame para qualquer faculdade aí. Nós estamos sendo testados. Será que eu dedico amor? Será que eu dedico atenção? Será que eu respeito devidamente? Então esse é o questionamento também. Então vamos colaborar no sentido de respeitar e de dar dignidade a todos esses irmãozinhos e irmãzinhas que porventura passarem pelo nosso lar, pela nossa família, por pouco tempo, por muito tempo, de vez em quando, não importa. Toda oportunidade é momento de fazermos o melhor possível, de doarmos o amor que aquela criaturinha, seja lá quem for, não tem. Não sente o prazer, a alegria, a emoção de um colo, de um ombro, de um afago, de uma palavra doce. Então é isso que nós precisamos para com todas as pessoas e em qualquer momento da nossa vida. Outro aspecto, outra colaboração. Investimento de amor aos filhos de todas as idades. Quer dizer, investimento, parece até que os pais não investem amor nos filhos. Não. Em todas as idades, porém, vamos pensar o contrário. É preciso também que se invista na educação dos próprios pais. E é essa educação dos próprios pais, dos adultos, dos responsáveis, seja lá quem for, pelas crianças, é porque tem um risco muito grande nessas situações de esses pais e esses responsáveis transferirem de si para as crianças, para os filhos, para os agregados de qualquer momento, transferirem as suas frustrações, as suas decepções, as suas carências. Então, numa atitude covarde, numa atitude que não vamos nominar o que é efetivamente, mas agem assim. Descontam, como a gente fala mais popularmente, descontam as suas frustrações nessas outras pessoas. Não necessariamente no chamado castigo, na surra, não necessariamente assim, mas um que é muito pior do que qualquer castigo físico, que é a indiferença. A indiferença dói, mata, arrasa com a pessoa. E aí, então, qual que é o resultado daquela pessoa que ficou relegada? O resultado é um espírito futuramente revoltado. Porque se ele é ignorado,
se todos são indiferentes, fazem o que tem que fazer e pronto, não lhe dão amor, não lhe dão atenção, então ele vai ser uma pessoa revoltada, um espírito revoltado, e vai procurar, por sua vez, como se fosse uma bola de neve, ele vai procurar, quando adulto, descontar, assim que possível, em todas as pessoas, o que ele tem sufocado dentro de si. Por conta do que ele sofreu, por conta do que fizeram com ele. Então é isso que nós temos que evitar, meus irmãos. É isso que nós temos que não fazer. Então vamos abrir os nossos olhos, vamos ter olhos de ver, porque quem está no centro espírita, quem veio conhecer a doutrina espírita, quem estuda a doutrina espírita, tem que ter necessariamente, para tudo e todos na sua vida, uma visão espírita. E é essa visão espírita que vai fazer com que nós respondamos aquelas duas questões. Dificuldades? Dificuldades eu não tenho. Eu tenho soluções. E eu sei que Jesus vai me ajudar a resolver o que Deus me mandou. Porque Jesus já nos disse que nós teríamos aflições, teríamos vicissitudes. Então eu vou resolver. E o que a doutrina oferece? A chave que Allan Kardec nos falou, que é o nosso conhecimento, a nossa instrução. E com isso, meus irmãos, eu agradeço a todos e que todos recebam efetivamente em seus corações, em suas mentes, essa chave que vai libertar suas mentes, seus corações para um mundo melhor. À luz da doutrina espírita, seguindo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Muito obrigada.